Boa noite, meus irmãos. Nós tivemos aqui uma dificuldade técnica e conseguimos resolver agora. Acho que agora dá para a gente ir até o final. Muito boa noite àqueles que já estão conectados. Nós vamos começar agora o nosso estudo bíblico, pedindo ao Senhor que nos abençoe, que nos conduza neste momento de estudo da sua palavra. Mais uma semana, o ano já está acabando, e mais uma semana passou rapidamente e já estamos chegamos a mais um dia de estudar a palavra de Deus juntos. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe e depois dar sequência aos nossos estudos. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos deu. Te louvamos também, ó Deus, pela tua santa palavra, que agora, ó Pai, vamos estudar. Te pedimos iluminação pelo teu Santo Espírito. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe neste momento da tua palavra, de estudo, para que possamos, ó Deus, crescer no conhecimento, ser edificados por ti, e, ó Deus, ter a nossa prática, a nossa vida transformada pela tua vontade. Obrigado por mais este momento de estudo. Te pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos, então, estudar hoje mais um trecho do Salmo 119, que está aí colocado agora para você, do verso 129 até o verso 144. Que dizem assim esses versículos. Salmo 119, do 129 ao 144. Admiráveis são os teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. A revelação das tuas obras esclarece e dá entendimento aos simples. Abro a boca e aspiro, porque anelo os teus mandamentos. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Livra-me da opressão do homem, e guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o rosto sobre o teu servo, e ensina-me os teus decretos. Torrentes de água nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos, tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. Puríssima é a tua palavra, por isso o teu servo a estima. Pequeno sou e desprezado, contudo, não me esqueço dos teus preceitos. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia, os teus mandamentos são o meu prazer. Eterna é a justiça dos teus testemunhos. Dá-me a inteligência deles e viverei. Mais um trecho muito bonito do Salmo 119, e aqui nós temos algo que nos outros trechos a gente já não estava vendo tanto, que é a ideia de um verso ultrapassar os seus limites e chegar a outro verso, né? E nós vamos observar aqui alguns detalhes desse trecho muito bonito do Salmo 119. Antes, vamos nos lembrar de como terminamos, né, o nosso último estudo. Terminamos com as palavras de João Calvino, quando ele comentou o versículo de número 128 do Salmo. Devemos, pois, meditar com muito mais diligência sobre esta doutrina. Quando os perversos reivindicam para si uma liberdade restrita, cumpre-nos contemplar, com os olhos da fé, os juízos de Deus, a fim de que sejamos vivificados
para a observância da lei divina. Na verdade, o versículo 127 de onde eu colhi esse comentário, né? Amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. Então, só para a gente se lembrar do que tratamos na semana passada. E hoje, nós vamos dar sequência, né, a partir do versículo 129, fazendo aquilo que a gente sempre faz, um resumo mais gráfico, mais condensado, onde nós podemos observar aquilo que nós vamos ampliar adiante, né? Então, você vê aí a letrinha do alfabeto hebraico, continuamos com o nosso acróstico, né? Já estamos aí bem no meio do alfabeto. Essa letra corresponde à letra P do nosso alfabeto aqui português, né? Então, a partir dos versos 129, nós vamos observar que a palavra de Deus para o salmista é admirável. E aí, além disso, o salmista vai registrar neste cântico a ideia de que ele tem muitos benefícios que podem ser colhidos na palavra de Deus, né? Os benefícios existentes na palavra de Deus. E também um aspecto bastante interessante, que é a oração, né? Pois a oração nutre a nossa confiança no Senhor. É claro, eu já estou utilizando aqui algumas questões em tons de aplicação, que é o que nós vamos fazer a partir de agora. Então, eu quero ressaltar hoje a importância da vida devocional, olhando estes versículos aqui, do 129 ao 136. Então, você tome a sua Bíblia aí, e nós vamos acompanhando, tá bom? Uma das coisas que eu gostaria de destacar, eu vou ampliar aqui para os irmãos verem melhor, é que o relacionamento entre Deus e seu povo se dá por meio da palavra e da oração. Este, meus irmãos, é um comentário que eu trouxe na semana passada, tá bom? Fica tranquilo. Pastor copiou? Copiei de mim mesmo. E dizem que uma vez que está publicado é autoplágio, né? É um problema também. Mas eu trouxe esse comentário porque ele ressalta bem esse núcleo, de novo, que nós vamos ver aqui, que é a ideia deste relacionamento com Deus. Deus fala, né, por meio da sua palavra, revela a sua vontade diante de nós e nos ouve através de cânticos e oração. Então, observe, né? Por causa da obra redentora de Cristo, cremos naquilo que Deus revelou sobre si na Bíblia e somos ouvidos por ele com nossas orações. Outra vez, vale a pena enfatizar, isso só é possível, esse tipo de relacionamento, crer na palavra de Deus como verdade absoluta, crer que Deus nos ouve, isso só é possível àqueles que receberam o Espírito Santo de Deus, que foram remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Então, como a gente já aprendeu algumas mensagens atrás, né, domingos atrás, no Evangelho de João, não há outro meio de ter um relacionamento com Deus, senão por meio de Jesus Cristo. Então, vamos observar aqui alguns detalhes interessantes. O primeiro deles é que, na vida devocional, nós precisamos enfatizar os momentos de leitura bíblica. Não existe uma vida devocional sem a leitura bíblica. Não existe uma devoção a Deus, uma entrega de coração, um voltar de atenção total a Deus, senão por meio da sua palavra. Então, eu quero destacar aqui primeiro os benefícios da leitura bíblica. Veja que nos primeiros versículos do trecho que nós estamos estudando, o salmista vai louvar grandemente a Bíblia, né? Os testemunhos de Deus, a lei de Deus. Veja só o verso 129. Admiráveis são os teus testemunhos. Depois, o início do verso 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. E, por fim, o verso 131.
Abro a boca, essa expressão é bonita, né? Muito poética e própria do livro dos Salmos. Abro a boca e aspiro, né, a tua palavra, porque anelo os teus mandamentos. Então, há benefícios, né, na leitura da palavra de Deus, pelo fato de que os testemunhos de Deus são admiráveis, né, e é por isso que a alma dele observa, é por isso que a nossa alma observa a lei de Deus, porque ela é admirável, né? A revelação das palavras de Deus esclarece e dá entendimento ao simples. Daí também a importância da leitura bíblica na vida devocional, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o princípio do saber, e é por isso que nós nos aprofundamos na leitura bíblica, no conhecimento bíblico, e o Senhor nos abençoa, né? Em retribuição, ele nos abençoa, nos dando sabedoria, nos dando entendimento e saciando, né, o anseio da nossa alma que somente Deus pode saciar, né, que é com a sua presença, com a sua vontade revelada a nós. Como isso se mostra em outros textos da palavra de Deus, nós vamos ver agora, já que estamos no estudo bíblico, né? Então, volte as páginas aí da sua Bíblia para o Salmo de número 1, por favor. Salmo 1, e nós vamos ler os 2 primeiros versículos. Salmo 1, os 2 primeiros versos dizem assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, preste atenção, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja aqui outra vez a expressão, né, de prazer, de satisfação em meditar na palavra de Deus. Então, há muitos benefícios, meus irmãos, na leitura bíblica, e é parte fundamental, não apenas integrante, não é parte integrante, é parte fundamental de uma vida devocional sadia, que usufrui dos frutos mesmo reservados por Deus ao seu povo. Então, o Salmo 19 agora, nós fizemos uso dele na semana passada, lendo outro trecho, mas eu queria ler apenas o versículo 7, porque ele parece ser uma repetição, ou o texto que nós lemos, né, parece ser uma repetição deste verso 7 do Salmo 19, ou um do outro, quando diz aí de revelar, que a palavra de Deus revela sabedoria aos simples. Salmo 19, verso 7, diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, aos simples. Veja só que interessante o verso 130 do Salmo 119. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Que maravilha, né? Uma vez ouvi do pastor Edmar que o evangelho é o único meio pelo qual todos estão colocados em igual nível. O pedreiro, junto com o doutor, né? O marinheiro, e assim por diante, com um médico especialista, o evangelho nos une, né? Coloca-nos no mesmo nível, inclusive de sabedoria, porque não vem de nós, nem do nosso muito trabalhar, ou das muitas horas que nós passamos estudando, por exemplo, mas vem da fonte primeira de toda a sabedoria existente, que é o nosso Deus, né? Então, não quer dizer que nós não tenhamos que estudar, não é isso. Mas é o fato de que a palavra de Deus nos traz uma sabedoria, a sabedoria superior a qualquer outro tipo de sabedoria. E é por meio da palavra de Deus.
Vamos abrir agora em Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao verso 29. Mateus 7, do 24 ao 29. Texto também muito conhecido. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E aí, as pessoas ouvindo todo aquele sermão que o Senhor Jesus proferiu, disseram, né, olha só, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Meus irmãos, vejam a importância, né, e os benefícios que há na leitura bíblica do Senhor Deus, enriquecendo a nossa alma e também, por meio da leitura das Escrituras, deste momento devocional, nós também podemos angariar ferramentas para a nossa prática, para o nosso viver, o que nos fará ser protegidos, por assim dizer, das intempéries da vida. E isso é o que ilustra esse trecho da palavra de Deus que nos fala sobre os dois fundamentos. Um fundamento comparável a uma pessoa que ouve e pratica a palavra de Deus. Há questões na vida que acontecerão, ilustradas aqui pelas tempestades, mas esta pessoa permanecerá firme, porque a sua base está na palavra de Deus, não apenas de ouvir, mas de praticar esta palavra. Ao contrário daquele que apenas ouve e não pratica. Haverá também vicissitudes, mas elas derrubarão esta pessoa. E olha só que interessante como isso é replicado nas cartas do Novo Testamento. Tiago, capítulo 1, do verso 22 ao verso 25. Abra lá comigo a sua Bíblia. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 22. Diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Veja que interessante essa conclusão de Tiago, né? Se nós formos apenas ouvintes da palavra e não praticantes, nós vamos nos enganar. Muito interessante essa aplicação. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E a segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, nós não vamos ler todo esse trecho, mas é um trecho que você marque aí para ler depois. Nós já utilizamos esse texto aqui na igreja, em uma das pregações. Eu gosto muito desse trecho, porque ele nos fala sobre os frutos que nós podemos colher de quando nós nos aprofundamos no conhecimento da palavra que Deus revelou a nós. Versículo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas, aí repare bem,
que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunido toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, conhecimento com o domínio próprio a perseverança, a perseverança com a piedade, ou com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Todas estas bênçãos são doadas por Deus e a fonte onde nós vamos colher, ou a mina, né, dessas preciosidades, onde nós vamos colher, é a palavra de Deus, que foi revelada a nós com este propósito, de nos abençoar. E aí todas estas virtudes, aí sim, tem o nosso trabalho, né, de associar estas coisas e tornar o nosso viver mais virtuoso, não pelos nossos propósitos, mas pela vontade de Deus que foi revelada. Agora, olha que interessante o final de toda essa estrutura e desta vida prática, né, de leitura devocional da palavra. E aí Pedro vai dizer, no versículo de número 9, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. E aí, olha um alerta interessante que Pedro faz. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja que interessante, o conhecimento da palavra, dentre vários outros benefícios, também nos evita, né, nos liberta dos tropeços que há no mundo. Então, é bastante interessante, e isso é uma aplicação do Novo Testamento daquilo que nós estamos estudando no Salmo 119, né? Bastante interessante esses benefícios que nós podemos encontrar na palavra de Deus, que é admirável, como diz o verso 129, é uma palavra que dá entendimento, segundo o verso 130, né, e que nos faz desfalecer, assim, ser saciados por essa palavra bendita. Mas também, meus irmãos, nesta vida devocional, nós fazemos uso daquele meio de graça que Deus concedeu a nós, por meio da qual nós somos ouvidos por Ele, né, nós respondemos à revelação de sua vontade, Deus fala, nós respondemos, sabemos que somos ouvidos em nossas súplicas, em nossos louvores a Ele, rendendo graças e glórias pela sua sabedoria, pelo seu ser, pelas suas obras, né? E também suplicando por aquelas necessidades que aos nossos olhos estão diante de nós e que nós colocamos diante do Senhor para que Ele, então, nos agracie. Por isso, a oração é um meio de graça do Senhor. E veja como isso está colocado aqui nesse trecho que nós estamos estudando, a partir do versículo 132. Veja como é uma expressão diferente dos 3 primeiros versículos, né? É uma expressão diferente e já é um conteúdo de oração aqui. São súplicas direcionadas a Deus, né? Súplicas do salmista direcionadas a Deus, no verso 132. Observe aí. Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Veja que interessante, né, como o salmista tem essa compreensão do cuidado contínuo do Senhor Deus. Muito provavelmente, isso não está registrado no texto,
mas como o salmo já é uma resposta a algo anterior que Deus realizou, então, muito provavelmente, ele tem, assim, um sem número de exemplos que ele poderia dar, né, da bondade de Deus, né, da piedade de Deus sendo oferecida ao seu povo, né, aqueles que amam o seu nome. Veja que interessante essa expressão, né? Volta-te para mim e tem piedade de mim, segundo costumas fazer aos que amam o teu nome. Meus irmãos, essa é uma expressão muito bonita e poderia ser usada por nós nas nossas orações, né? Antes de falar em nome de Jesus, amém, coloque isso, porque vale bastante a pena. Não que isso seja um amuleto, mas, e ainda que você não diga isso na oração, é importante que nós saibamos que Deus se apieda do seu povo, aqueles que temem o seu nome. Ele faz isso em todos os seus filhos que estão espalhados pela face da terra, e o fará conosco também, se somos parte do seu povo. Verso 133, a oração continua: firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Veja que interessante a expressão deste salmista, no sentido de pedir que o Senhor, aqui já num movimento de vigilância, né? Pedindo ao Senhor que afaste os tropeços da vida dele, né? Para que nada aconteça. E aqui é uma ideia desta súplica, não é aquela ideia de alguém que pede por algum tropeço que já está visível. Veja como ele é amplo, geral mesmo, né? Ele vai dizer, olha, e não me domine iniquidade alguma. Ele não tem nada em mente naquele momento para orar. Às vezes eu já disse isso algumas vezes, às vezes nós pedimos auxílio ao Senhor contra alguma tentação, contra algum pecado, quando nós já estamos às vésperas de praticar determinado pecado. Mas a Bíblia nos ensina que este é um trabalho contínuo de vigilância e que serve como um remédio para nós que previne, né, nos previne de cair em pecados, e não que a gente toma depois que a gente caiu, né, e não um remédio que a gente toma depois que caiu em pecado. E aí encerra, né, estes versos. Veja só que interessante como ele, de novo, relaciona-se com os ímpios, pedindo ao Senhor que o livre, no verso 134, e no 135, pedindo ao Senhor que o seu rosto seja resplandecente na vida daquele servo. E aqui a ideia de glória de Deus sendo refletida sobre a vida do servo do Senhor, né? E pede outra vez, ensina-me os teus decretos. E aqui, meus irmãos, o verso 136 é uma expressão muito bonita, muito poética. Eu fiquei me lembrando de alguns momentos em que isso aconteceu comigo, né? E você pode se lembrar disso também. Veja aí, né? Torrentes de água, não é nem um pouquinho, não é só uma lágrima, não é só um olho marejado. Dá vontade de chorar às vezes, né, quando tem barulho, né? É aqui em casa e ali na igreja também, mas ok. Não é só um olho marejado, não é só uma gotinha que está caindo, né? São torrentes de água, uma inundação praticamente de águas nascem dos olhos do salmista, porque os homens não guardam a tua lei. E isso mostra outra vez o relacionamento que ele tem com o mundo ao seu redor. Muitas vezes a gente apenas passa por cima, né? Chega naquela conclusão determinista, não, é assim mesmo, é ímpio, tinha que fazer isso mesmo, tal. Quando, na verdade, esta atitude pontual, particular, ela, em última análise, é uma afronta contra a lei do nosso Deus. E isso deveria trazer aos nossos olhos lágrima, ao nosso coração tristeza, né? Então, que a gente possa aprender aí também com o salmista. Veja que interessante como ele interage
com aqueles homens que não guardam a lei de Deus. Ele chega a chorar. Muito bem, irmãos, nós vamos avançar aqui para a segunda parte do nosso estudo, do verso 137 ao verso 144. E aqui alguns destaques. Nós veremos o louvor a Deus por sua justiça. O termo justiça é repetido várias vezes nestes 8 versos que nós veremos agora. Então, a justiça revelada na palavra de Deus e na vida do crente, nós vamos observar isso, e também a palavra de Deus que concede vida ao seu povo, né, ao povo de Deus. Vamos ver como isso fica aqui. Outra vez, então, nós observamos esta afirmação. Justiça revelada na palavra de Deus e na vida do crente o protege de erros. Isso é uma coisa interessante. O amparando nos momentos de angústia e tribulação. Então, nós estamos falando de pecado, angústias e tribulação. A justiça de Deus revelada na palavra nos protege disso. E é claro, nós precisamos ter essa motivação de buscar a palavra de Deus. É por isso que o salmista afirma sua aspiração pelos testemunhos do Senhor. Então vamos ver esse primeiro aspecto, né, que é a retidão da palavra do justo Deus. E é interessante notar também que isso está colocado pelo salmista nos versos saltados. Primeiro, veja que interessante. Eu retomo aqui com o versículo 137. Olha só. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Os teus testemunhos tu os impuseste com retidão e com suma fidelidade. Então, de novo aqui, dizendo da justiça, da fidelidade dos testemunhos da palavra do nosso Deus. E esta justiça é um atributo de Deus que está impresso na sua revelação. Tanto escrita, que é o caso, né, que nós estamos estudando, quanto na revelação da natureza, né? Está impresso, tanto na natureza quanto nas escrituras. As perfeições, estão impressas, né, as perfeições do nosso Deus. Agora, salte aí para o verso 140, onde nós lemos, puríssima é a tua palavra. Por isso, e só por isso, o teu servo a estima. Verso 142. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. E por fim, o 144. Eterna é a justiça, de novo enfatizando essa qualificação da justiça de Deus. É a justiça dos teus testemunhos, dá-me a inteligência deles, e viverei. Então, veja que interessante, meus irmãos, e eu vou ressaltar isso outra vez. A palavra é a palavra de Deus, é a revelação da vontade de Deus, é a revelação de sua pessoa, de suas obras. E é por isso que na sua revelação estão impressos as suas perfeições, os seus atributos. E neste caso, o atributo ressaltado aqui pelo salmista é o atributo da justiça de Deus, né? Da fidelidade de Deus, mas a justiça, não há falha em Deus, não há pecado em Deus, não há falta de equilíbrio em Deus. Nosso Deus é justo, nosso Deus é fiel, o nosso Deus é santo, e esta justiça, como é um atributo de Deus, vem também impregnada de sua essência, né? E é isso que fica claro, como a ideia de que, no verso 142, a justiça de Deus é uma justiça eterna. E olha que interessante esse exercício, porque o verso 144 vai dizer que a justiça dos testemunhos de Deus também é eterna. Aquilo que Deus revelou sobre si vem impregnado. Impregnado é ruim, é um termo ruim, né? Mas vem
carregado e é impresso naquilo que ele revelou, seus atributos. E, no caso, o atributo da justiça é enfatizado aqui pelo salmista. Então, esta é a retidão da palavra do justo Deus. E aí, meus irmãos, esta justiça foi revelada a nós. E nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra, ainda que haja coisas difíceis de entender. Ainda que aos olhos humanos, né, direcionados pelo pecado, algumas ações de Deus não caibam na nossa lógica. Ainda que nos pareça que Deus foi injusto em alguma situação, ou que nós não tenhamos uma resposta para aquilo que Deus executou. O que nós precisamos crer é o fato de que Deus é justo, e a sua justiça está revelada na sua palavra. Não temos o que discutir, e não há outro caminho. Essa é a resposta. Porque a revelação da palavra de Deus, né, da vontade de Deus em sua palavra, está impressa com as suas perfeições, com os seus atributos. E aí nos cabe fazer isso que o salmista fez aí no verso 144, né? Pedir a Deus que nos dê a inteligência destes testemunhos, para que nós vivamos e não discutamos, mas para que vivamos. E um segundo aspecto, caminhando para o fim aqui do nosso estudo, é que a palavra de Deus é o nosso refúgio. Agora também saltando mais nos versículos ímpares. Veja comigo aí o verso 139. O meu zelo me consome, porque os meus adversários se esqueceram da tua palavra. De novo, lembrem-se que ele acabou de dizer que ele chora muito quando ele vê os homens que não guardam a lei de Deus. E agora ele vê de novo, ele diz outra vez, melhor dizendo, que a sua ira, né, o seu zelo, o consome, porque os adversários se esqueceram da palavra de Deus. De novo, ressaltando aqui essa forma de interação do salmista com o mundo ao seu redor, né? Com os homens que não são do povo de Deus, que não são crentes. Verso 141. Pequeno sou e desprezado, contudo, não me esqueço dos teus preceitos. Então, veja como, ainda que passando por desprezo, ainda que sentindo-se pequeno ou reconhecendo-se pequeno, há algo que dá segurança para este salmista, que são os preceitos do Senhor. E, por fim, nos versos 143, sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Meus irmãos, durante a nossa caminhada com o Senhor Deus, é preciso que, por mais difícil que seja, é preciso que nós cresçamos neste entendimento de que Deus é o nosso refúgio, porque Ele é justo e soberano e conduz todas as coisas para o louvor da sua glória. Então, ainda que passemos por desprezo ou por perseguições, ou até mesmo momentos de angústias, né, ou de tribulação, nós temos a quem recorrer. E este alguém é o justo Deus. E não nos relacionamos com este Deus como se ele estivesse distante de nós, porque ele se revelou a nós em sua palavra e também revelou sua justiça em sua palavra. Por isso que nós chamamos esse tópico de justiça revelada, que serve de refúgio para nós. Então, isso deve consolar o nosso coração e deve fortalecer a nossa caminhada, assim como foi na vida do salmista. E é por isso que há muitos benefícios no Salmo 119. Nós já estamos numa caminhada já longa de estudos, incluindo as interrupções que nós tivemos, mas quantas coisas bonitas, quantas coisas transformadoras nós já aprendemos
com este salmo, não é mesmo? Nós vamos, então, caminhar para o fim aqui, né, e encerrar o nosso estudo desta noite, relembrando as palavras deste nosso irmão, Alan Herman, ou Harman, como queiram, e ele faz esses comentários aqui. O que domina esta sessão, esta última que a gente estudou, é um importante pensamento de Deus e de suas leis justas, como as palavras hebraicas para reto e justo, né? Ocorrendo 5 vezes em 8 versículos. É bastante coisa. Não são os decretos levianos de um rei humano, mas as ordenanças perenes do Deus eterno. Uma percepção espiritual de seu significado provê sabedoria que guia pela vida fora, né? A vida afora, que nos guia pela vida. Né? Isso aí retratado no verso 144. Eterna é a justiça dos teus testemunhos, dá-me inteligência deles e viverei. Que assim seja também em nossa vida, fazendo uso das palavras do salmista, inspirado por Deus para o nosso benefício, para que um dia chegássemos aqui e estudássemos. E que nós tenhamos, de fato, em nosso Deus o alto refúgio, e amemos o nosso Deus, e amemos a sua pessoa, a sua obra, da maneira como ele revelou em sua palavra. Meus irmãos, não há como crescer na fé, não há como amar mais o Senhor Deus do que amamos agora, se não o buscarmos em sua palavra. Não tem outro meio. Não tem uma programação de experiência com Deus. As músicas não vão poder fazer isso. Um retiro espiritual não vai poder fazer isso. Né? Uma mudança de igreja não vai poder fazer isso. Somente pelos meios que Deus determinou. Por meio da palavra de Deus. Por meio da sua palavra. Porque é ali que ele também revelou, inclusive, os seus atributos, que devem ser para nós um alto refúgio. Lembrando das palavras iniciais do Salmo 46, nós encerramos o nosso estudo de hoje. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por este estudo bíblico. E te pedimos, Senhor, que o Senhor restaure o nosso coração, restaure, ó Deus, a nossa confiança em Ti. Te pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé. E, ó Deus, que superando as nossas limitações, que Tu conheces melhor do que nós, pelo poder do Teu Santo Espírito, o Senhor nos transforme, para que sejamos homens e mulheres segundo a Tua vontade, para o louvor da Tua glória, realizadores de boas obras, as quais o Senhor nos preparou de antemão para que andássemos nelas. Pessoas que confiam em Ti, que têm o Senhor como alto refúgio, e que mesmo em momentos de tribulação, de angústia, de desprezo dos ímpios, sabem que não estão sós, porque o Senhor está sempre conosco. Nós te agradecemos por este momento e te pedimos que o Senhor nos ajude a viver segundo aquilo que nós aprendemos hoje. Guarda-nos, ó Deus, nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, nós vamos encerrar agora o nosso estudo bíblico. Eu tive algumas intermitências aqui na internet antes de começar. Alguns irmãos aí, pelo que eu notei também, tiveram algumas intermitências, mas nós vamos levando. E ficou gravado também, você pode assistir de novo ou assistir completo o estudo que nós acabamos de ter aqui, tá bom? Um aviso apenas, neste final de semana eu não estarei na igreja, estarei em São Paulo, pregando na igreja de Poá, por ocasião também da ordenação
de alguns oficiais lá na igreja. Na segunda-feira pela manhã, por volta das 7h50, se Deus quiser, o voo sai lá de São Paulo e já pela manhã estarei aqui. Orem pela viagem, orem também pela Marcele, e nós nos veremos, né, quando eu voltar. Neste fim de semana, as atividades da igreja estão normais, tá bom? Teremos escola dominical às 9 da manhã, o presbítero José conduzirá a aula, teremos o culto às 18 horas, que empregará nosso irmão Daniel, tá bom? Qualquer coisa, eu estou à disposição, você pode me procurar no telefone. Que Deus nos abençoe, uma boa noite a todos e até mais.